quais são os atendimentos oferecidos pela Pestalozzi? A gente oferece o serviço de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia e o serviço social, né? O trabalho dos assistentes sociais. E esse trabalho em equipe, com um trabalho feito por essa equipe, né? Interagindo, um trabalho interdisciplinar. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. E em termos de renda para essa família que vem a ser assistida, existe uma exigência sobre essa renda? Não, não existe. A gente atende a qualquer tipo de pessoa, com qualquer poder aquisitivo, ele é atendido, porque não existe um local que você possa atender assim, oferecer para essa pessoa um atendimento por uma equipe. Então, vamos dizer, uma pessoa de uma classe média que possa pagar um atendimento de fisioterapia, essa criança não precisa só de um fisioterapeuta. Geralmente, os casos neurológicos ou sindrômicos, né, que é o nosso público, eles precisam de um atendimento por uma equipe multidisciplinar. Então, precisa ter um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta ou um fonoaudiólogo, geralmente por 2 ou 3 profissionais, formando uma equipe para atender. E qual o lugar? Quer dizer, se você tem, mesmo que uma pessoa tenha recurso para pagar, ele vai encontrar um TO num setor, um físio numa outra, e quando que essa equipe se encontra, né? Em qual espaço? Então, as instituições, ela tem essa finalidade de proporcionar um atendimento multidisciplinar, mas com um trabalho interdisciplinar, onde a equipe está ali, realiza estudo de caso. Então, não há seleção. A gente seleciona o público. A preferência da instituição é pela pessoa com deficiência ou com aquele risco, no meu caso do bebê, né? A gente pede assim que os pediatras encaminhem o mais cedo possível. Teve uma gestação complicada, não espera a criança vir apresentar, encaminha. Ai, meu nariz, ele parece muito mais que um chafariz. Ai, meu nariz. O que parece um chafariz? Por que, Camila? Parece um chafariz o nariz? Fala. Deixa eu ver. Minha boca, ela parece, o nariz parece um chafariz. Minha boca. Ih, ficou legal. A minha boca. A minha boca. Vou botar aqui. Passa aqui, Joyce. Minha boca fica bonita. E o que seria esse programa de intervenção precoce? É um programa que você trabalha a prevenção da deficiência. Ele entra até lá na parte da gestante mesmo. A gestante ter cuidados, quer dizer, ter o cuidado necessário até antes de engravidar, né, seria o ideal, né? Engravida-se sem fazer um planejamento, né, sem saber como que está a sua estrutura, né? Muitas adolescentes, então isso pode ser causa, pode, né? Nem sempre é, mas pode ser causa de deficiência, né? Como hoje a gente sabe da microcefalia que está aí, muitos casos de microcefalia, antes vinha pela toxoplasmose, né? Então, a prevenção, quer dizer, a mulher, antes de engravidar, ela deve ter o cuidado de saber se ela está com as taxas, o ácido fólico, a carência de ácido fólico, é uma das causas de possível criança com deficiência. Então, se depois a gente custa mais pagar para dar uma melhor qualidade de vida a essa pessoa, quer dizer, por que não investirmos também na prevenção? Então, o projeto de intervenção precoce, ele entra nessa orientação a uma equipe de gestante para esse cuidado. Nós temos o foco de fazer palestras em escolas para os próprios adolescentes também ter esse cuidado para, né, a própria adolescente e jovem, mulheres, né, antes de engravidar, poder se cuidar para, pelo menos, preparar um território para que nasça com mais condições, né? Com menos risco, porque o risco pode acontecer também na hora do nascimento, o risco pode acontecer depois do nascimento, né? Tem as causas, mas essa causa preventiva é uma delas. Por exemplo, uma criança prematura, ele nasceu,
Claro que 90% de chance dele ter um atraso no desenvolvimento. E a criança aprende brincando. Então, se esse bebê que nasceu com baixo peso, nasceu prematuro, ele vai rolar no tempo certo? Ele vai arrastar no tempo certo? Ele vai engatinhar? Às vezes ele nem engatinha. Então ele pula etapas do desenvolvimento que às vezes pode chegar a dar uma alteração na parte cognitiva. Aí vem as consequências depois no atraso escolar, talvez por uma fase que essa criança deixou de vivenciar quando bebê, né? Então a gente procura investir muito nessa fase da intervenção precoce.